Ficar me comparando com pessoas de redes sociais, pessoas da minha família, quase me destruiu. Conscientemente ou inconscientemente, eu me comparava e acaba que isso minava os meus resultados, porque eu sempre achava que a grama do vizinho era melhor do que a minha. Então, eu hoje quero deixar esse conselho para você. Se você tiver que fazer alguma comparação, compare você com você mesmo, compare os seus resultados do passado e os seus resultados de hoje em dia, porque você não tem que comparar a sua vida com a vida do outro. Ele tem uma história, ele tem um caminho, ele tem os dons que Deus deu para ele, ele tem as ferramentas de trabalhar, ele tem as coisas dele e a sua vida é a sua vida. Então, eu por muito tempo eu vivi dentro dessa esfera, é algo que me machucava, só que na maioria das vezes bem inconsciente mesmo. Eu não tinha essa consciência de que eu me autocomparava o tempo todo. E hoje nessa era das redes sociais, acaba que isso agrava um pouco mais. Acho que um pouco não, acho que muito mais. Então, reduza esse tempo de tela que você tem, de Instagram, onde acaba que você vê que o outro viajou, que o outro comprou isso, comprou aquilo, que ela emagreceu, né? E assim, muitas coisas nem é real, né, gente? Só cada um sabe o que passa, o que vive. E ficar sempre nesse elaboração da vida do outro dentro da nossa mente, essa observação, porque a vida do outro a gente só sabe o que a gente observa. Então, às vezes nem é tudo que a gente vê, né? A gente que é observador. E às vezes nem é isso tudo, né? A gente cria que o outro é melhor e mina os nossos resultados, o que a gente conquista. Então, foque em você. O que eu tenho para te dizer hoje aqui através desse vídeo é foque em você. Porque você tem que pensar na sua vida, é cuidar da sua vida literalmente. Cuide da sua autoestima para que você nunca fique pensando que a vida do outro é melhor que a sua. Porque é a sua vida, você tem que cuidar da sua vida, estar bem. Cuide de você, né? Principalmente se você tem uma família, tem por quem lutar, né? As outras pessoas só vão estar bem quando você está bem. Então você tem que estar bem para você conseguir cuidar do outro. Então, cuide da sua autoestima, né? E cuide de como você observa a sua vida. Você é filho de Deus, filho do Rei. Então, sua vida é importante. Os dons que Deus te deu é importante. Por muito tempo, eu pensava que eu não tinha sucesso na minha vida. E minha vida é um verdadeiro sucesso. E por muito tempo eu pensava que não era importante o que eu fazia, ou que não era algo que para se dizer, para se chamar de sucesso. Desde a minha adolescência, na escola, a sociedade põe que a gente tem que seguir carreira. E eu nunca tive a vontade de seguir uma carreira. Eu nunca quis ser professora, psicóloga, fonoaudióloga, eu nunca tive um sonho de seguir carreira. Então eu fiz uma faculdade que tinha na época, que estava disponível, eu fiz um vestibular na Universidade Federal, passei para estudar administração. Mas ia assim para ter o diploma, eu não tinha um desejo de administrar uma empresa. E assim aconteceu, eu acabei casando, não segui carreira, não fiz um estágio onde eu poderia seguir carreira, já cresci na empresa, eu não segui, continuei vivendo numa cidade pequena e optei por construir minha família. Quando eu via meus colegas vivendo isso ao contrário, né, eles construindo a carreira, eu minava meus resultados, minava o que eu escolhi para mim. Né? E essa autocomparação da vida real, nem as redes sociais, isso foi muito autodestrutivo. Quase me destruiu, assim, a longo prazo. Porque cada vez eu via eu nadando e nunca chegando em resultados de outras pessoas que eu queria. Né? Isso tudo de forma inconsciente, realmente é uma loucura. E hoje eu entendo essas insatisfações. Né? E que pena que eu passei tanto tempo deixando de ver os resultados incríveis que eu estava colhendo. Então hoje, meu conselho para você com esse vídeo é: olhe para você, literalmente cuide da sua vida, né? Dos dons que você tem, plante eles e colha eles. E veja os resultados que você tinha.
e os resultados que você tem agora. Não olhe para o outro, reduz o tempo de tela, de Instagram, saiba menos, cada vez menos da vida do outro e mais as suas escolhas, o que você escolheu, assuma, trabalhe, né, plante e colha os resultados. Isso é uma vida de sucesso, não o que o outro faz, né? E esse é o meu conselho para você se você passa por isso, né? Eu não segui uma carreira, poderia ter seguido, mas na época não me veio, é o que eu vivi naquela época. Então, até hoje eu ainda não tenho uma carreira. Deus me deu muitos dons. Eu já trabalhei em salão, eu já fazia doces personalizados, eu já tive uma empresa de doces. E eu produzia, eu tinha clientes que me davam bons feedbacks. E assim, era tudo feito com muito capricho, tinha bons resultados. Isso era sucesso. Mas como eu não fiquei rica com a empresa, era como se eu, né, quando eu fui a Cacau Show, eu não, como se a gente ficasse sempre se comparando com o sucesso do outro. Isso é realmente horrível, horrível e isso te sabota demais, te destrói sua autoestima e tudo que você constrói, né? Eu também acabei fazendo uma faculdade de pedagogia, mas não atuei em sala de aula. Eu fui direto para a administração de uma escola, que eu tinha administração, e, e acaba que foi um sucesso também a administração da escola. Eu saí de lá aos prantos, chorando de todo mundo que queria que eu ficasse, que gostava demais de mim. Então, eu também amei, apesar dos grandes desafios que foi, mas eu amei demais tudo que eu passei na escola, com a energia que tem aquelas crianças, as famílias, os pais, os professores, todos os funcionários, assim, foi uma energia, né, apesar de muito desafiador, muito cansativo, psicológico também, mas foi maravilhoso, assim. Então eu fui galgando, ganhando muitas oportunidades e ganhando muita experiência, mas como eu não era especializada em algo que eu pudesse ser referência, acaba que eu minava os meus resultados. Eu não achava que minha vida era de sucesso. Então eu fui fazendo ao longo da minha vida muitas coisas. Eu também já fui cantora. Eu já cantei em casamento e de pessoas chorarem, dizer que eu canto bem, que me lembro algo. E assim, sempre feedbacks muito positivos, muito bons. E mesmo assim, eu achava que minha vida não era um sucesso, eu me auto-sabotava. Então, eu não conseguia mesmo reconhecer, eu não conseguia reconhecer. Porque na minha mente, inconscientemente, eu acredito, porque eu não falava isso. Inconscientemente eu achava que eu tinha que ser uma clínica com vários pacientes, ou uma empresa com um faturamento incrível. Eu achava que só isso era o sucesso. Mas não. Se eu for esperar isso, gente, é uma infelicidade que não tem fim. E eu não posso esperar isso para ser feliz. A felicidade é hoje, o sucesso, a alegria com meus frutos é hoje. Hoje eu tô saudável, eu tô no meu peso, graças a Deus, porque eu acabei com todos esses dramas que eu fui criando. Eu também ganhava muito peso, foi acontecendo muitas coisas e eu não sabia lidar com meus problemas e acaba descontando isso, uma coisa, né, desequilíbrio na vida é muito grande quando você não tem uma mente equilibrada. Então, mas hoje eu estou num lugar que eu amo estar, que eu quero estar, e que eu pedi no passado, eu pedi em oração e hoje Deus me honrou. Hoje eu moro fora do Brasil, tenho uma experiência aqui. Então, assim, tudo que eu pedi, Deus foi me dando, né? Deus, eu tenho que olhar de onde eu estava, o que eu sonhei, o que eu conquistei, né? Eu tenho que me comparar eu com eu mesmo, né? E assim, e quando vier esses desejos, eu tento sempre me avaliar, me observar, sair de fora de mim e pensar, Vanessa, não é assim, né? Você é sucesso, sim, em tudo que você faz, do jeito que você faz, com os dons que Deus te deu. E hoje eu estou aqui com esse canal, tenho certeza que ele vai crescer. E se esse vídeo fez sentido para você, se você também, se tem algo aqui né, que parece com a sua história, né, e que possa te ajudar, né, então deixa seu like, se inscreve no canal. Ficarei muito feliz se eu conseguir criar uma comunidade forte aqui,
puder transbordar um pouco mais do meu conhecimento, da minha história de vida, e dizer para vocês que estou muito feliz de estar gravando esses vídeos. Por isso, deixa um comentário, por favor, deixa um like, se inscreva para mim ficar ainda mais entusiasmada em poder gravar cada vez mais para você e dividir um pouquinho minha história. Beijo!